Dura sobre Ricardo Gaio. O árbitro Nuno Almeida expulsou o central francês com um vermelho direto. Foi na sequência deste lance a que se instalou a confusão no relvado do Municipal de Braga. No final do encontro, Silas admitiu que Mathieu foi expulso por estar de cabeça perdida. O Jeremy já é um bocado de cabeça perdida. O Jeremy queixa-se de uma mão nas costas do Paulinho e eu acho que se sentiu injustiçado com todo o desenrolar da segunda parte, com a expulsão do Yannick, mais o toque que ele se queixa nas costas, que eu sinceramente ainda não vi. Eu acho que ele se sentiu injustiçado e perdeu um bocado a cabeça. E depois, naturalmente, depois de um lance daqueles, os jogadores do Braga reagem também para defender o seu colega e nós defendemos os nossos, e isso são coisas que acontecem. Não devem acontecer, mas acontecem com naturalidade nos jogos, mas é também porque as duas equipas querem defender os seus colegas e querem defender a sua parte. Portanto, não acho que seja nada de anormal o que aconteceu, porque acontece várias vezes. Falou Silas sobre o facto de os ânimos se terem exaltado perto do final do jogo entre Sporting e Sporting Braga. Depois da expulsão de Mathieu, na sequência de uma entrada dura sobre Ricardo Gaio, houve uma autêntica batalha campal entre elementos das duas equipas. Houve empurrões por parte de jogadores dos dois clubes, obrigando mesmo à intervenção da polícia. Na sequência deste incidente, o árbitro mostrou cartões vermelhos a Eduardo Henrique, médio do Sporting, e a Eduardo, guarda-redes do Sporting Braga. A Liga atribuiu a expulsão a Borja, mas segundo o que apurou o jornal Record, junto de fonte do Sporting, a quem viu o cartão vermelho foi Eduardo Henrique. Tanto o médio do Sporting como o guarda-redes do Sporting Braga estavam no banco, não foram utilizados. Acunha, extremo do Sporting, e Galeno, extremo do Sporting Braga, viram cartão amarelo. Também os dirigentes Beto e Rui Casaca foram advertidos pelo árbitro Nuno Almeida. Bruno Fernandes também esteve envolvido na confusão, mas não viu qualquer cartão. No final deste encontro, Beto disse que é muito fácil expulsar um jogador do Sporting. Dizer que apanhei um balneário destroçado, revoltado com tudo o que aconteceu na segunda parte. É incrível que é muito fácil neste momento expulsar um jogador do Sporting. Num lance, se vocês verem corrido, tanto o jogador do Sporting como o jogador do Sporting Braga escorregam. Foi um lance, obviamente que o choque depois é inevitável, agora não é um lance com maldade. É uma vergonha levar a expulsar um atleta do Sporting, mas como eu disse, cada vez é mais fácil expulsar um jogador do Sporting. Tá? Obrigado. Adeptos do Sporting voltaram a contestar Frederico Varandas na derrota do Sporting frente ao Sporting Braga, que ditou o afastamento do clube de Alvalade da Taça da Liga. As claques do Sporting ergueram tarjas nas quais exigiam a demissão do presidente leonino. Além dos protestos, foram atirados potes de fumo e tochas para o relvado. Os adeptos vaiaram e assobiaram ainda a equipa. No final do jogo, Frederico Varandas passou pela zona mista, mas saiu em silêncio, sem comentar o descontentamento dos adeptos do Sporting. É mais um lance marcante deste jogo entre Sporting e Sporting Braga. Aconteceu aos 59 minutos, ou melhor, ao minuto 61. Foi mostrado o cartão vermelho a Bolazi, depois de uma entrada dura sobre Sequeira. Nuno Almeida começou por nada assinalar, mas foi alertado pelo vídeo-árbitro. Depois de consultar as imagens, expulsou Bolazi. No segundo golo do Sporting Braga, o Sporting ficou a pedir falta de Paulinho sobre Mathieu. O Sporting queixa-se que o avançado empurrou o central francês. Este golo foi validado pela equipa de arbitragem e valeu mesmo a vitória ao Sporting Braga na meia-final da Taça da Liga. Depois da confusão, o jogo foi reatado e os adeptos do Sporting voltaram a tirar tochas para o relvado. São imagens que estamos a ver neste momento. Sporar chegou na noite de ontem em Lisboa para assinar contrato com o Sporting. O avançado esloveno vai custar à SAD Leonina 7 milhões de euros, com parte desse valor dependente de objetivos. O ex-Slovan Bratislava vai assinar por 4 épocas e meia pelo clube de Alvalade. À chegada ao aeroporto de Lisboa, Sporar admitiu estar cansado da viagem, mas assumiu que espera marcar muitos golos com a camisola do Sporting.
Thank you, Mr. Tomorrow. I didn't sleep a lot tomorrow, okay? Are you happy? I'm very happy. What are your expectations for this Very season? tired. I'm very tired tomorrow. What do you know about Sporting? It is very big club. Do you promise goals to the fans? Tomorrow we will speak, okay? I didn't sleep a lot, sorry. Do you know any player from Sporting? Of course. Do you hope to play with Bruno Fernandes? Do you know the last results? The last cup? The last game? Do you expect to score a lot of goals in Sporting? That's my job. Separar está garantido pelo Sporting. Já o Benfica está prestes a vender um jovem da formação florentino que pode deixar a luz já em janeiro. O Milan está interessado na contratação do médio português de 20 anos. Segundo a imprensa italiana, Bruno Carvalho, o agente do jovem jogador, foi visto hoje a entrar nas instalações do clube italiano. O site Tuttomercato garante mesmo que o Milan já contactou a SAD benfiquista para saber de que forma o negócio pode avançar. Estamos a ver um momento em que entra Bruno Carvalho, agente de Florentino, nas instalações do Milan. Florentino tem perdido espaço na equipa de Bruno Lage nos últimos meses. Tem contrato com o Clube da Luz até 2024 e uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. Este é um de vários processos que estamos a acompanhar em permanência nas nossas redações, da CMTV, do Correio da Manhã e também do Jornal Record. Já lá vemos a jornalista Mariana Bel. Mariana, boa tarde. Já sabemos alguns valores desta possível transferência de Florentino para o Milan? Para já ainda não são conhecidos esses valores, sabemos sim que há este interesse do Milan. O que é que sabemos até agora, Filipe, sobre esta possibilidade de negócio? O interesse do Milan em Florentino não é novo. Já no verão e também na época passada o clube italiano perguntou pelo jogador. A realidade é que Florentino nesta altura perdeu espaço no Benfica, a entrada de Weigl, mas também a aposta em Gabriel e em Tarap naquele duplo pivô a meio campo, retirou espaço ao jogador de 20 anos. O Benfica vê por isso uma boa possibilidade de ter o jogador a rodar num campeonato competitivo e valorizar um ativo que neste momento está no banco. O Florentino não joga há um mês, o último jogo que fez foi na Taça da Liga, pelo que o Benfica poderia ver com bons olhos essa possibilidade. Resta saber se será a título de empréstimo ou a título definitivo. Recordar que Florentino tem uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. Uma das cláusulas de rescisão mais altas do plantel do Benfica. Ainda não são conhecidos os moldes de um eventual negócio, mas sabe-se sim que há este interesse do Milan em contratar o jovem médio do Benfica. Até porque há já imagens que já aqui mostramos de o empresário do jogador a entrar nas instalações do Milan, o que confirma Sérgio Critinas, hoje connosco nesta edição do Mercado, que está a haver neste momento alguma negociação, mas há a cláusula de 120 milhões de euros. Pelas informações que tens, que fasquia é que coloca o Benfica neste momento relativamente a Florentino? Eu acho difícil que o Benfica aceite vender Florentino nesta altura. Sobretudo por não estar num momento de valorização que já teve no início da época, por exemplo, em que era titular. E até porque acho que faz parte dos planos de Bruno Lage para o resto da época. Eu acho que Florentino não vai ser do Benfica nesta altura. Também me pareceu um bocadinho, diria, conveniente que tenha aparecido um vídeo do agente Florentino e também de Trincão. Pode ser uma forma de pressão, de alguma forma, ou não? Não sei se é uma forma de pressão, acho que não. Admito que tenha sido só, de alguma forma, o agente a mostrar-se, porque obviamente que está a entrar nos escritórios de um grande clube italiano e essa visibilidade, porque isto, nestas coisas, não há coincidência de certeza. Bruno Carvalho não é um nome, não é uma cara conhecida, muito menos em Itália, e não acredito que tivesse sido apanhado ali por acaso. Diretamente acho que foi algo encenado, a ida dele lá, precisamente para se mostrar. Não sei se teve a ver com o Florentino, também é gente de Trincão e de outros jogadores, o Chiquinho, por exemplo, mas claramente quis ser visto entrar ali em Milão. Portanto, não dou muito valor a esta visita que ele fez ao Milão. Se a venda parece ser um cenário difícil nesta altura, um empréstimo também o seria neste mercado do inverno? Um empréstimo eu já conseguiria compreender, mas não me parece também. Não me parece porque Florentino, neste momento, eu creio que está tapado, obviamente, por Weigl, por Gabriel também, de alguma forma, mas eu creio que os médios... O Benfica terá 5 médios, se confirmar a saída de defesa, de 5 médios centros para 2 posições. Acho que com a Liga Europa
ainda Taça de Portugal, 2 jogos pelo menos, mais é possível final, e 17 jornadas de campeonato. Eu acho que o Benfica, com o Lage, vai querer ter este núcleo de 5 jogadores no plantel, e o empréstimo de Florentino teria que ser com valores, creio eu, muito altos e garantisse ao Benfica uma transferência também alta no futuro. Vamos continuar a olhar para o meio-campo do Benfica, até porque Luís Filipe Vieira deixou cair Bruno Guimarães. O presidente do Clube da Luz recusou subir a proposta pelo médio do Atlético Paranaense, que deve agora ser vendido aos franceses do Lyon. O Benfica tinha feito uma proposta a rondar os 20 milhões de euros pela totalidade do passe de Bruno Guimarães, mas o clube brasileiro fez uma contraproposta que não foi aceite pela SAD benfiquista. O presidente do Benfica não considerou Bruno Guimarães prioritário, sobretudo depois do investimento feito na contratação de Julian Weigl. Esta tomada de posição por parte da SAD benfiquista, Mariana Bel, é mesmo final em relação a Bruno Guimarães? Pelo que sabemos, sim, este negócio terá mesmo caído, até porque, Filipe, em França já se dá conta de estar tudo fechado, ou perto disso, com o Lyon. Exatamente, o jornal L'Équipe diz mesmo que já existe um acordo entre o Lyon e o Atlético Paranaense, 25 milhões de euros, e com o clube francês a ficar com uma percentagem, ou melhor, o clube brasileiro ficar com uma percentagem numa futura venda. Ora, o Benfica mostrou-se, e o Luís Filipe Vieira mostraram-se intransigentes quando apresentaram esta proposta, 20 milhões de euros pela totalidade do passe. Não foram mais além, e este terá sido, obviamente, o motivo pelo qual o Atlético Paranaense, recebendo propostas de outros clubes, neste caso o Lyon, acertou o negócio pelo jogador. O jogador tinha inicialmente mostrado interesse em rumar ao Benfica, mas parece, ao que tudo indica, que irá assinar pelos franceses. Pelo que tudo indica, este negócio terá mesmo caído. O Benfica não cedeu às exigências do Atlético Paranaense. O jogador deverá estar a caminho do Lyon. Apesar da proposta milionária que o Benfica começou por fazer de 20 milhões de euros, Sérgio, não foi suficiente essa proposta. Fez bem o Benfica em recuar quando o Atlético Paranaense elevou a fasquia por Bruno Guimarães, ou não? Eu acho que Bruno Guimarães não é jogador do Benfica, não será jogador do Benfica, porque o Benfica não quis, sinceramente. Porque a diferença que estava entre as duas partes não era muito grande. O Atlético Paranaense queria ficar com 20% do passe, mas parece-me que a um determinado momento o Benfica não quis, desistiu mesmo da contratação e não quis negociar sequer, porque podia ter feito uma contraproposta e começar aí de facto a negociar. O Benfica fez uma proposta, e eu creio que também, olhando para o plantel do Benfica, há pouco falávamos de Florentino e falávamos de 5 médios para 2 lugares, já não contando com Feiza, mas Florentino, Samaris, Weigl, Gabriel, Taarabt, esses 5 jogadores para aqueles 2 lugares do meio campo. Bruno Guimarães seria mais um. Eu sinceramente, depois da contratação de Weigl, tinha muita dificuldade em imaginar onde é que Bruno Guimarães poderia jogar no Benfica. Para Bruno Guimarães vir, eu acho que seria preciso então o Benfica desfazer-se mais um médio, Samaris ou o próprio Florentino. Não acontecendo isso, parece-me que o Benfica acabou por perceber que seria um investimento desnecessário, apesar da qualidade do jogador, que pelas informações que há, que vem do Brasil, é um jogador com muita qualidade. Não foi visto como um alvo prioritário por parte do Benfica e tudo indica que vai ser jogador do Lyon, Bruno Guimarães. Olhamos agora para o setor defensivo do Benfica. Jardel pode sair em definitivo para o futebol chinês. Os valores da oferta do Qingdao Huanghai estão abaixo dos pretendidos pelo Benfica, mas Luís Filipe Vieira não tenciona colocar entraves à saída, segundo o jornal O Jogo. Jardel, de 33 anos, não tem sido primeira opção por parte de Bruno Lage esta época, com o técnico a optar pela dupla formada por Ferro e Ruben Dias. Jardel chegou ao Benfica há 10 anos, em janeiro de 2010. Está agora próximo de deixar o Clube da Luz. O quão próxima de fechada está esta transferência, Mariana? Poderá estar próxima, Mariana, até porque o Benfica está mesmo disposto a negociar Jardel. Filipe, quão próximo poderá estar o jogador de sair do Benfica? Bom, Jardel tem mais 1 ano e meio de contrato e o Benfica, obviamente, não colocaria entraves à saída do seu capitão. Tem 33 anos, já tem muitos anos de Benfica e o Benfica, neste caso, ainda poderia ter algum encaixe financeiro com esta proposta vinda da China. A saída de Jardel já no imediato poderia levar, ou pode levar o Benfica a ter que ir ao mercado buscar um terceiro central, uma vez que o Benfica neste momento tem apenas 3 centrais no seu plantel, Ferro, Ruben Dias e Jardel, sendo que Morato está lesionado.
O Benfica está então disposto a negociar Jardel, poderá fazer um contrato vantajoso financeiramente com o clube chinês e depois a saída do central brasileiro poderá abrir uma vaga no eixo da defesa do Benfica. Esteve no banco de suplentes Jardel no derby frente ao Sporting, regressou de lesão na altura. Poderá ter sido, Sérgio, a última vez em que representou o Benfica, mesmo não tendo sido utilizado por Bruno Lage? Não sei, é daqueles jogadores que eu acho difícil que saia, quer dizer, se sair o Benfica terá que arranjar uma solução imediata. Aliás, viu-se nos últimos jogos com a lesão de Jardel e até de Morato, que neste momento é o quarto central do Benfica, que o Benfica teve problemas, inclusivamente Ferro jogou em esforço, fez algum sacrifício para jogar depois de Guimarães e o Benfica não pode atacar o resto da época com 2 centrais apenas. Acho que e também não acredito que o faça com um terceiro central que é Morato, que é um miúdo de 18 anos que só tem meia época na Europa, que não acredito. O Benfica precisa de mais experiência para esse lugar e pelas informações que tenho também Bruno Lage não olha para Samaris como uma alternativa para central. Poderá ser utilizado em situações de recurso, mas não creio que Bruno Lage queira ter Samaris como quarto central do plantel. Portanto, acho que se Jardel sair e pode haver essa abertura do Benfica, precisamente como agradecimento a um jogador que está há muitos anos no clube, a possibilidade de fazer um contrato muito bom para ele, acho que o Benfica terá mesmo que ir ao mercado buscar um central. Nesse sentido, se Jardel sair, pode reforçar o Benfica. O Clube da Lucha está disposto a pagar um salário de 2,5 milhões por época ao central do Friburgo. A SAD benfiquista informou-se sobre as condições exigidas pelo internacional alemão e está disposta a aceitá-la. Isto segundo o jornal A Bola. Luís Filipe Vieira quer adotar a mesma estratégia que usou na contratação de Weigl. Primeiro aproximar-se do jovem jogador, depois do clube. Corre é um dos jogadores identificados como potencial reforço para a próxima época. Termina o contrato com o Friburgo em 2021. O clube alemão pede 17 milhões de euros pelo central de 23 anos, que se estreou na seleção principal da Alemanha em outubro passado, mas o valor é negociável. Até agora, Mariana Bel, pelas informações que tínhamos, Robin Koch era visto como uma aposta apenas para o final da época. O processo de Jardel pode acelerar uma investida do Benfica por este central? Naturalmente que sim, porque perdendo o Jardel, o Benfica fica com uma vaga em aberto no eixo da defesa. David Novo, quão perto poderá estar este jogador do Benfica, também sabendo que o Jardel poderá estar de saída? É difícil e eu vou-te explicar porquê. O Benfica quer o jogador, o Record foi, aliás, o primeiro a noticiar esse interesse, e o interesse poderia ser já para janeiro ou para o verão, na eventualidade, e na altura em que o Record falou deste assunto, na eventualidade de perder Ruben Dias ao Ferro. Surge, entretanto, esta situação de Jardel, que mexe também, obviamente, com o quarteto de defesas centrais. Aqui a questão é que há uma diferença entre o Benfica tentar contratar já, porque o Friburgo pede um valor já considerável, cerca de 20 milhões de euros. No verão, a situação seria relativamente mais fácil para o Benfica, porque o jogador entra na última época de contrato, ou seja, fica a 6 meses de sinal livre. E é com isso que o Benfica tenta negociar. Com esta situação de Jardel poder sair e, eventualmente, abrindo uma vaga no eixo defensivo e sabendo que é um jogador que interessa muito ao Benfica, a situação poderá levar o Benfica a investir já, mas, como te digo, o facto de o Friburgo pedir muito dinheiro pode também dificultar a situação. A questão financeira poderá ser um entrave, mas certo é que o Benfica já segue Robin Koch há algum tempo e o facto de Jardel poder estar de saída pode também acelerar este processo. O valor estipulado pelo Friburgo é de 17 milhões de euros, mas o Benfica considera ainda que este valor pode ser negociável. Há pouco, Sérgio, falavas na necessidade, em caso de saída de Jardel, de haver experiência no eixo defensivo do Benfica. Este é um jovem jogador. Ainda assim, seria uma boa solução para reforçar a defesa caso perdesse Jardel, ou achas que é preciso um jogador com outras características? Não, eu creio que Koch é um jogador já com uma experiência bastante até na Bundesliga. É um jovem, mas não é um jovem de 18 anos. Não estamos a falar de um miúdo que acabou de chegar à Europa. É um miúdo que está na Europa, está num campeonato muito competitivo. Aliás, o Benfica joga com centrais que... A experiência não tem necessidade necessariamente a ver com a idade, não é? O Ruben Dias tem 22 anos, creio, e já tem 100 jogos pelo Benfica. Portanto, quando se joga a um nível alto, como é o caso de Koch, que está a jogar no Friburgo já há 2 épocas, creio. Portanto, é um jogador que não precisaria de um tempo de adaptação. Eu creio que se fosse contratado seria um potencial titular do Benfica, até pelo investimento que obrigaria. Portanto, acho que neste caso estaria muito dentro do perfil do jogador que o Benfica tem contratado, jogadores quase sempre com menos de 25 anos,
e com margem para crescerem aqui em Portugal, no Benfica, e depois serem transferidos por mais dinheiro. O momento de uma eventual investida por Corre vai sempre depender do processo de Jardel. Vamos continuar atentos. Para já olhamos para o ataque do Benfica. Maxwell Cornet, do Lyon, está a ser apontado ao Clube da Luz. O avançado de 23 anos é visto como um jogador versátil, uma vez que pode jogar nas alas e na frente de ataque. Segundo a imprensa francesa, o Benfica já estará em contacto com o clube francês, mas ainda não avançou com uma proposta oficial pelo internacional Costa Marfinense. Formado no Metz, Cornet chegou ao Lyon em janeiro de 2015 por cerca de €500 mil. Desde então marcou 45 golos em 199 jogos. Esta notícia surgiu, Mariana Bel, na imprensa francesa. Pelas informações que conseguimos apurar, confirma-se o interesse do Benfica neste jogador? Sim, Mariana, confirma-se esse interesse e mesmo a abordagem do Benfica, mas para já ainda sem proposta oficial. Mário Figueiredo, poderá ser um jogador que poderá vir para o Benfica neste mercado já? É um jogador referenciado. O Benfica tem que ter jogadores referenciados perante a possibilidade de perder algum dos elementos do plantel. Tem-se falado muito de Seferovic para a Inglaterra e, portanto, o Seferovic tem uma cláusula de 60 milhões de euros. O que pode acontecer é aparecer alguém a bater essa cláusula. O Benfica tem que libertar esse jogador e precisa ter alguém para substituir. Maxwell Cornet é um jogador que já em 24 jogos marcou 4 golos, tem 3 assistências, é um jogador que pode encaixar bem neste sistema do Benfica, é um jogador rápido, é um jogador que tem faro de golo, mas também não é egoísta e, portanto, contribui também a criar ali dinâmicas no ataque interessantes. E isso pode ser fundamental, pode ser um bom substituto para o caso de Seferovic sair. Senão, será sempre um negócio que pode ficar para o fim da época. O Benfica está então à procura de um avançado, até porque ainda há a possibilidade de sair Seferovic e Raul de Tomás também já deixou o Benfica. Para já apenas contactos com o Lyon. Por Cornet, este jovem avançado de 23 anos, que não é bem um ponta de lança de raiz, Sérgio, mas olhando para o plantel do Benfica e para as eventuais mexidas, parece que pode haver uma investida já neste inverno ou será mais na perspectiva de futuro? Mais uma vez, acho difícil. É natural que seja um nome... Tem um perfil que normalmente o Benfica procura. Tenho certeza que é um nome que estará dentro das pastas dos olheiros do Benfica. Daí até haver um avanço para contratar Cornet, parece-me ainda vai uma distância grande. O Benfica não me parece que precise de reforçar as alas, eu acho, porque Cornet é mais até um extremo. Eu não acredito que o Benfica vá por aí. Mas lá está, é um nome que estará sempre em carteira caso como dizia o Mário, se houver uma saída, se houver alguma mudança no mercado, poderá ser um nome em carteira no Benfica. Está pelo menos na lista do Clube da Luz. Olhando ainda para o ataque e para a posição de ponta de lança, Seferovic está a ser cobiçado por vários clubes da Liga Inglesa. Segundo o Jornal Record, já chegaram várias abordagens à SAD do Benfica e os valores em questão chegam perto dos 25 milhões de euros. Apesar de ainda não ter sido feita nenhuma oferta formal, a verdade é que Luís Filipe Vieira admite negociar o passe do avançado suíço. Ainda assim, e mesmo não sendo titular, a saída de Seferovic a meio da época seria uma jogada arriscada por parte do Benfica, uma vez que Vinícius passava a ser o único ponta de lança do plantel. Seferovic, que tem contrato até 2024, soma 40 golos em 106 jogos pelo Benfica. Este interesse, Mariana Bel, por parte de alguns clubes ingleses, chega para que seja ponderada a saída de Seferovic já neste mercado de inverno? É difícil, Mariana, até porque com a saída de Seferovic e sem qualquer contratação ainda para o ataque, ficaria apenas Carlos Vinícius como ponta de lança. David Novo, nesta altura, parece-te realista que o jogador possa sair neste mercado? É difícil por isso que tu disseste. Os clubes ingleses que falaram com o Benfica e que sondaram da possibilidade de fazer uma proposta por Seferovic, acrescento que não há proposta formal por Seferovic. Houve uma declaração de interesses de clubes a perguntar e dispostos a avançar até aos 25 milhões de euros, um valor que agradou ao Benfica. Mas é o que tu dizes, se for para vender Seferovic, se tiver saído Seferovic, tem que entrar um avançado imediatamente porque só há uma opção. E por isso, o Benfica, sabendo que até, por exemplo, Mariano Dias é um jogador que interessa, mas também muito caro e difícil de contratar,
contratar. É uma gestão difícil para o Benfica fazer, porque vender Seferovic por esse valor até interessa, mas praticamente na mesma altura tem que se contratar o avançado do mesmo nível para poder concorrer com Vinícius. E esse é o dilema do Benfica, vai depender das propostas e vai depender também, eu acho, do timing de quando é que chegam essas propostas. Tudo dependerá das propostas. Para já houve apenas abordagens no valor a rondar os 25 milhões. É um valor que agrada ao Benfica, ainda assim, do ponto de vista desportivo, poderá ser arriscada esta transferência de Seferovic. Por isso mesmo, nesta altura, está mais perto de ficar do que de sair do Benfica. Seferovic, que no último verão, Sérgio, chegou a dizer publicamente que para sair do Benfica não o faria para um clube da Liga Inglesa. Falou especificamente se fosse um clube que não está nos primeiros lugares. Achas que se mantém essa posição da parte do jogador? Pode ter mudado um pouco, não é? O Seferovic acabou a época passada como melhor marcador do campeonato, titularíssimo do Benfica. Esta época teve aquela lesão em dezembro que o fez perder definitivamente o lugar para Carlos Vinícius, que está bem, mas também na perspectiva do Benfica eu não acredito que haja alguma forma do Benfica desfazer-se de um dos dois pontos de lançamento do plantel nesta altura, não é? Tem Carlos Vinícius e Seferovic, e eu creio que Bruno Lage precisa muito dos dois. Como se viu, aliás, o Seferovic foi titular não, aliás, jogou a meio da semana num jogo com o Rio Ave, creio, não foi? Sim, para a Taça de Portugal. Fez os 2 golos. Resolveu o jogo, não é? Portanto, num cenário, num plantel que vive com muito mais do que 11 jogadores, é fundamental ter 2 avançados que deem garantias ao treinador, mesmo que jogue um de cada vez só. E eu creio que Bruno Lage não quer perder Seferovic. O Benfica não está interessado em desfazer-se dele, a menos que surja uma proposta absolutamente absurda por ele. Até o momento essa proposta não surgiu, apenas abordagens por parte de clubes ingleses. No sentido contrário, tal como aconteceu no verão passado, o Benfica volta a olhar para a baliza. Elton Leite pode reforçar o Clube da Luz. Guarda-redes do Boa Vista é o alvo definido pela estrutura dos encarnados para fazer concorrência ao Odisseias Vlaco Dimos. O Benfica pode mesmo avançar pelo brasileiro de 29 anos nos próximos dias. Já não é a primeira vez que o Benfica pretende a contratação de Elton Leite, mas a grave lesão no joelho direito há um ano fez abortar o negócio. Os encarnados já observaram o guarda-redes em vários jogos para confirmar que está totalmente recuperado da lesão e o brasileiro pode mudar-se para a Luz já na próxima semana. Há algum desenvolvimento, Mariana Bel, deste processo de Elton Leite? Para já sabemos, Mariana, que o interesse do Benfica é real e é mesmo este guarda-redes do Boa Vista, Filipe Ferreira, que está na frente das preferências do Benfica. Exatamente, o interesse não é novo. Já o ano passado Elton Leite esteve perto de reforçar o Benfica, mas uma grave lesão levou a que o Benfica recuasse, obviamente, nessa compra. Qualquer das formas, o dossiê guarda-redes é, obviamente, um dossiê prioritário. Estamos a poucos dias do fecho do mercado e o Benfica, obviamente, quer um concorrente para Odisseias. Já o disse Bruno Lage por mais do que uma vez, Elton Leite é, nesta altura, o candidato número 1 a ser a sombra do grego. É um dossiê que já se arrasta desde o verão. Agora retoma o Benfica esta contratação de um guarda-redes. Elton Leite é o número 1 para reforçar a baliza do Benfica. Está próximo de ser reforço do Benfica, o guarda-redes do Boa Vista. Já tínhamos assistido, Sérgio, a uma novela no verão passado, mas depois disso, Odisseias Vlaco Dimos impôs-se de forma diferente. Nesta altura, a abordagem também já será diferente relativamente ao último verão? Sim, completamente. Acho que... acho não, sei que no Benfica fica a estrutura do Benfica toda, treinadores e toda a gente está muito, muito satisfeita com a evolução de Vlaco Dimos. Se no verão o Benfica achava que era necessário ter um guarda-redes que desse garantias óbvias para ser titular e por isso tentou Silesen, tentou Fabianski, Gulaxi, Perino esteve meio contratado. Nesta altura o Benfica olha para Vlaco Dimos como um titular indiscutível e acredita que não precisa de outro guarda-redes titular. Portanto, a lógica será encontrar um bom número 2, um suplente que dê garantias, sólido, que possa jogar taças, que possa substituir Vlaco Dimos em alguma eventualidade e conseguir que Zlobin tenha minutos e ganhe rodagem noutro clube. A ideia é emprestar a Zlobin. Makaridze foi hipótese, deixou de ser. Elton Leite aparentemente é a hipótese mais forte nesta altura, embora eu gosto sempre de recordar o Benfica há uma semana e pouco, creio que na altura das notícias sobre o Tapsoba, do Central do Vitória Guimarães. Desmentiu que estivesse interessado em qualquer jogador do Campeonato Português. Emitiu um comunicado onde garantiu que não havia interesse em nenhum jogador do Campeonato Português.
que ainda esta semana me reafirmaram que essa posição se mantém. Portanto, eu não sei se alguma coisa vai mudar. Até esta semana, até ontem, posso dizer que isso, de fonte do Benfica, garantiu-me que se mantinha válido. São dúvidas para desfazermos nos próximos dias até o fecho deste mercado de inverno. Dúvida também sobre o futuro de Bruno Fernandes. Jorge Mendes garante que o capitão vai sair do Sporting. O empresário quebrou hoje o silêncio sobre a situação de Bruno Fernandes. Garantiu que o jogador português vai deixar o Sporting, no máximo no verão. Em declarações prestadas à margem de um evento da Associação Mundial de Agentes, que decorre neste momento em Londres, Jorge Mendes garantiu que, se não sair já, Bruno Fernandes sairá no verão, até porque o Sporting já falou com outros clubes. Recordo que Jorge Mendes tem representado o Sporting nas negociações por Bruno Fernandes, que é agenciado por Miguel Pinho. Representantes do Manchester United assistiram à exibição de Bruno Fernandes frente ao Sporting Braga, isto numa altura em que as negociações entre o clube inglês e o Sporting pelo médio prosseguem. Solskjaer foi mesmo questionado sobre o internacional português, numa altura em que os adeptos do United começam a mostrar impaciência pelo arrastar deste processo. O técnico disse que não podia ter 100% de certezas, mas prometeu dar novidades assim que possível. Recordo que o Sporting não abdica de 60 milhões de euros de valor fixo, mais 10 em objetivos. O modo de pagamento também está a atrasar a transferência, porque o Sporting precisa de um encaixe financeiro significativo no imediato. Já vai longo este processo. Mariana Bel, nesta altura, as partes estão mais próximas ou mais afastadas? Para já prosseguem as negociações com o Manchester United, mas ainda sem um desfecho à vista. Mário Figueiredo, estará mais perto de sair neste mercado Bruno Fernandes ou não? Bom, está um pouco difícil sair já. E porquê? Ainda hoje Jorge Mendes sentiu essa necessidade de dizer que ou sai agora ou sai no final da época. Porquê? Porque no final da época o Jorge Mendes terá em sua posse propostas mais vantajosas para o Sporting. O Manchester United mantém-se intransigente nos 50 milhões de euros. É uma verba considerada baixa para Frederico Varandas, que pretende um encaixe superior. Portanto, Frederico Varandas está a contar aí com 70 milhões de euros, até para financiar a próxima época e fazer face agora às despesas. Vendendo por menos é um mau negócio, entende assim Frederico Varandas. Jorge Mendes está disposto a ajudar o Sporting e quer precisamente, nem que tenha que esperar. Aliás, Jorge Mendes hoje também diz uma coisa importante, que é, já houve vários clubes que falaram com o Sporting, outros clubes além do Manchester. O CM pode avançar que Manchester City é um deles e Atlético de Madrid é outro. Continuam para já as negociações entre o Sporting e o Manchester United, mas não está fácil encontrar um acordo entre os dois clubes. Poderá Bruno Fernandes sair já neste mercado ou também apenas no final do mercado de verão? Todos os cenários estão em aberto neste momento para Bruno Fernandes. Também, a dada altura, o Manchester City perguntou por Bruno Fernandes. Mantém-se o interesse dos dois rivais ou o United continua na frente da corrida, Sérgio? Acho que, nesta altura, o United é a possibilidade, não sei se é a única, é a possibilidade mais forte para Bruno Fernandes e parece-me muito improvável, não sei se muito provável é a palavra certa, mas parece muito provável, pelo menos, que Bruno Fernandes saia neste mercado. Acho que não faz sentido Bruno Fernandes continuar até a final da época. Achas que o resultado de ontem faz diferença para o Sporting? O resultado em si, não, mas eu acho que o efeito que vai causar no resto da época do Sporting. O Sporting vai jogar mais meia época a partir de agora, sobretudo e vou tirar aqui da Liga Europa, porque obviamente o Sporting nesta altura não é candidato a nada na Liga Europa, vai jogar uma eliminatória para já só, mas o Sporting vai jogar um campeonato onde o melhor que pode aspirar é o terceiro lugar. Acho que vai ser um final de época muito penoso para o Sporting, o que vai desvalorizar Bruno Fernandes, vai dificultar, creio eu, um negócio no verão. Portanto, a solução para o Sporting parece-me que será sempre vender Bruno Fernandes. Creio que não pelos 70 milhões pedidos por Frederico Varandas, mas acho que faz bem tentar esticar ao máximo a oferta do Manchester United. E depois o Sporting tem que se preparar para o futuro, porque esta época está perdida, o Sporting terá que olhar para a próxima época e a melhor forma de olhar para a próxima época e preparar a próxima época com o maior acerto possível. E a próxima época há um detalhe importante: há 3 equipas que vão ter acesso à Liga dos Campeões no final da época de 2021, portanto é muito importante a próxima época para o Sporting. E creio que a única forma de o conseguir é evitar uma novela como houve no ano passado, uma novela à volta de Bruno Fernandes, transferi-lo já e conseguir preparar a próxima época com tempo a partir deste momento.
Continua a ser o grande candidato Bruno Fernandes a tornar-se na maior venda de sempre do Sporting. Olhamos agora para o Futebol Clube do Porto. Zé Luís pode estar de saída. A SAD Portista está receptiva a negociar a transferência do avançado por um valor a rondar os 20 milhões de euros. Um valor que ainda assim pode baixar, uma vez que a vontade do jogador e dos dirigentes da SAD é de terminar a ligação já nesta janela de transferências. Zé Luís está lesionado e continua fora das opções de Sérgio Conceição para o jogo de hoje com o Vitória de Guimarães, das meias finais da Taça da Liga. O avançado cabo-verdiano de 28 anos não veste a camisola do Porto há mais de um mês. Jogou pela última vez na recepção ao Santa Clara para a Taça de Portugal. A Juventus pondera avançar com uma proposta por Alex Telles. Segundo a imprensa italiana, o clube de Turim está disposto a pagar 25 milhões de euros ao Futebol Clube do Porto pelo lateral brasileiro. A transferência de Alex Telles para o campeão italiano pode mesmo concretizar-se já neste mercado de inverno. O clube de Cristiano Ronaldo quer aproveitar o facto de o contrato do internacional brasileiro terminar em 2021 para contratá-lo por um valor abaixo da cláusula de rescisão, que é de 40 milhões de euros. No entanto, os 25 milhões não devem chegar para convencer a SAD Portista, que não abdica de um valor mais aproximado da cláusula de rescisão. Sabendo que o Porto está obrigado a vender pelo menos até ao final de junho por causa do fair play financeiro, Alex Telles é aqui o principal ativo neste sentido, Sérgio? Creio que não. Creio que mais depressa o Porto consegue um encaixe maior com alguns miúdos, se conseguir valorizá-los em campo, nomeadamente Fábio Silva, até Romário Baró. Alex Telles tem um problema para o Porto, que é só ter mais um ano de contrato, e isso faz com que seja um jogador obviamente mais barato no mercado. Acho que dificilmente alguém pagará 40 milhões de euros por Alex Telles, precisamente não pode esticar muito mais a corda relativamente a estes 25 milhões. Sim, seis meses depois, e mesmo 25 milhões parece-me que é um valor que pode ser exagerado, porque estamos a falar de um jogador que em janeiro do próximo ano, dentro de um ano, é livre para assinar por outro clube qualquer. Portanto, acho que pode haver, se o Futebol do Porto conseguir um encaixe de 25 milhões no verão para o Alex Telles, será, na minha opinião, um grande negócio para o Futebol do Porto, e parece-me que poderá haver outros jogadores, como disse, os miúdos da formação, se algum explodir e afirmar-se no 11 até final da época, poderão render mais dinheiro para que o Porto consiga fazer esse encaixe até 30 de junho, que é essencial. Vamos continuar atentos a estes processos de saída no Porto. Para já, voltamos à meia-final da Taça da Liga. Os ânimos exaltaram-se perto do final do jogo entre Sporting e Sporting Braga. Depois da expulsão de Mathieu, na sequência de uma entrada dura sobre Esgaio, houve uma autêntica batalha campal entre elementos das duas equipas. Houve empurrões por parte dos jogadores dos dois clubes, obrigando mesmo à intervenção da polícia. Na sequência deste incidente, o árbitro mostrou cartões vermelhos a Eduardo Henrique, médio do Sporting, e Eduardo, o guarda-redes do Sporting Braga. A Liga atribuiu a expulsão a Borja, mas segundo apurou o Jornal Record junto de fonte do Sporting, quem acabou por ver o vermelho foi Eduardo Henrique. Também Eduardo do Sporting Braga estava no banco, não foram estes dois jogadores utilizados. Acunha do Sporting e Galeno do Sporting Braga levaram cartão amarelo. Também os dirigentes Beto e Rui Casaca foram advertidos pelo árbitro Nuno Almeida. Bruno Fernandes também esteve envolvido na confusão, mas não viu qualquer cartão. Certo é que o Sporting Braga está na final da Taça da Liga. Hoje joga-se a outra meia-final, Vitória de Guimarães, Futebol Clube do Porto, um jogo que vamos acompanhar ao segundo aqui na CMTV, mas para já, José Carlos Castro, boa noite, é tempo de CM Jornal.